o impossível para abençoar todo aquele que crê e que segue ao Senhor e teme a Ti, que é o que nós estamos aqui, em nome de Jesus, fazendo ao parar tudo para se aproximar do Senhor nesse culto em lar, no nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Então, a Sexta-feira Santa, irmão, ela é representada por textos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de João. Então, vamos ler aqui, no Evangelho de Mateus, o que foi registrado na Bíblia a respeito da Sexta-feira Santa. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais fácil, até para ler. Ela é fácil de entender e fácil para ler. A gente enrosca menos, porque as palavras são palavras mais comuns ao nosso cotidiano, tá? Então, na Sexta-feira Santa, o que aconteceu? Aqui descreve o que aconteceu com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, na sexta-feira. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu vou ler. Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é teu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isso é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei. Por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Esse dinheiro é sujo e é contra a lei pôr esse dinheiro na oferta do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Misericórdia. Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Amém? Então, a gente está nas primeiras horas aqui da Sexta-feira Santa. O sol nasceu, eles já estavam acordados. Eu penso que eles nem dormiram. Prenderam Jesus ali quinta-feira de madrugada, ou de noite mesmo, e nem dormiram. Já ficaram maquinando, pensando, né? E aí, o que acontece? Logo pela manhã, ele já tinha decidido o que ia fazer com Jesus, quando Judas aparece e fala: olha, eu me arrependo, vocês me convenceram, mas eu estou desfazendo o acordo, eu estou desfazendo o negócio. E ele zombando, rindo de Judas, que Pedro, riem de Judas, né, o traidor, que se arrependeu, e fala: ó, o problema é esse, a gente não tem nada a ver com isso. Judas pega as moedas, joga no chão, espalha tudo, e vendo a desgraça que ele havia feito, o pecado, irmãos, é terrível. O pecado joga a pessoa na escuridão, nas trevas. O pecado bloqueia a mente, bloqueia os olhos, bloqueia o ouvido. A pessoa fica irracional, ela não pensa, ela não medita, ela fica surda. E foi o que aconteceu com Judas. Judas sabia que Jesus era um homem santo, era de Deus, né? E ele deixou a carne dele, ele deixou os desejos dele dominarem ele, né? Quando se fala em desejo, o desejo vai além da questão sexual apenas, né? Glutonaria,
mentira, tudo isso é coisa da carne, tudo é desejo da carne, né? Se a gente cede a esses desejos, misericórdia, é, a gente fica cego, fica bloqueado e infelizmente a gente não consegue se livrar da destruição. Eu penso, né, que se Judas se arrependesse, não se suicidasse, não tentasse se enforcar, que na verdade ele nem morreu enforcado, ele foi se pendurar numa árvore, caiu e estourou-se as entranhas. Se ele se arrependesse e procurasse perdão em Cristo, certamente ele seria perdoado pelo amor do nosso Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou vendo os irmãos mandar uma mensagem, mas eu não enxergo de longe, né, irmão? Tem que pôr a cara aí no celular para ler. Tá bom? No finalzinho a gente vai ler todas essas mensagens aí. Eu não vou demorar muito, não. A gente vai falar só da sexta-feira. E brevemente, porque para falar de tudo que aconteceu na sexta-feira, né, coisas deste mundo é o Cauê, né? Ô, Cauê abençoado, você é uma benção. Então, para falar de tudo que aconteceu na sexta-feira, é um assunto muito longo. Então, os sacerdotes tinham um certo temor. Quando viram aquelas moedas de Judas ao chão, eles falaram, não pega essa oferta, não põe aqui na caixa de dinheiro da igreja, não. Foram lá comprar um terreno que se tornou campo de sangue, que era para enterrar pessoas estrangeiras, não era nem para enterrar os judeus, os crentes, né? Então, vamos continuar aqui a leitura. O que aconteceu com Jesus na sexta-feira? Jesus diante de Pilatos, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo, você é o rei dos judeus? Perguntou. Jesus respondeu, quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse, você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso. Então, na sexta-feira, ele foi preso, foi levado diante de um julgamento com qual acusação? A acusação de que ele era o rei dos judeus. E ele simplesmente fala que quem está dizendo isso era Pilatos, e depois ele não abre a boca. É tão difícil, irmão, a gente ficar quieto, né? Você vê muitas vezes as pessoas, elas começam numa luta, numa aprovação até certas. Elas estão direitinhas, são vítimas, né? E aí elas perdem a razão e perdem o direito em que momento? No momento que vai se defender. No momento em que retruca, que bate boca, aí até as pessoas que estavam do lado dela acabam saindo de perto dela, contra ela, porque ela tenta se defender. A melhor coisa é a gente, no momento de dificuldade, procurar se pronunciar o menos possível e dizer somente a palavra-chave, né? A palavra que vai apaziguar e cessar com a contenda. Continuando aqui na sexta-feira santa, o que aconteceu? Capítulo 27 de Mateus, versículo 15. Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Olha, então quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou, quem é que vocês querem que eu solto? Jesus Barrabás ou esse Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Ó, não era desconhecimento de Pilatos, não. Pilatos sabia. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado, a esposa de Pilatos, não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa desse homem. Eles eram romanos, eles tinham assim muitas crenças em deuses, no sobrenatural,
em semideuses, em sonhos, né? Acreditavam que os sonhos eram visitas desses deuses, de semideuses. Então, o que acontece? Pilatos quis dar oportunidade ao povo judeu de liberar Jesus o Messias, né? E aí ele pega um outro nome, eu não sei por que pegaram Barrabás, né? Talvez seja porque o nome devia ser semelhante, né? Ó, tá aqui Jesus Barrabás e tá aqui Jesus que todo mundo fala que é o Messias. Quem que vocês querem libertar, né? Enquanto ele está fazendo essa pergunta, chega a mensagem da esposa: eu sonhei, ó, toma cuidado aí, não vai fazer nada contra esse homem inocente. Quando eu sonho assim é perigoso, né? Então veja o que aconteceu. Versículo 20 do capítulo 27. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltassem quem? Barrabás, o falso Jesus, e condenassem Jesus, o Messias, à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus que é chamado de Messias? E o povo gritava: crucifica, crucifica. Aleluia. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Misericórdia. Pesado isso aqui, hein? Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, esse Pilatos, eu já vi muita gente criticando ele, mas eu vou dizer aqui, ele foi, de certo modo, usado por Deus para que as pessoas tivessem a oportunidade de se arrepender, tivessem a oportunidade de voltar atrás, tivessem a oportunidade de consertar o erro que eles estavam prestes a fazer, né? Então, irmãos, aqui a gente aprende o que? Antes da gente sofrer, de cair no pecado, Deus ele dá vários alertas para nós. A pessoa, quando cai no pecado, quando ela cai na tentação, ela não caiu em pecado sem antes Deus dar um alerta para ela. Fala: opa, acorda, acorda, não faz isso, volta atrás e se arrepende. Mas eles aqui não se arrependeram e disseram ainda, ó, que a condenação, aí, a culpa pode cair sobre nós e nossos filhos. Pilatos lavou a mão e falou: eu não quero ser culpado disso. E eles falam: não tem problema não, que a culpa caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pessoas que estão sendo conduzidas pelo ódio, pela raiva, pela inveja, elas amaldiçoam até os próprios filhos, amaldiçoam a família. Pilatos falando: eu lavo minha mão, eu não quero ser culpado da morte de Cristo. E aí eles falam: não, a gente aceita aí que a culpa caia sobre nós e os nossos filhos. Aí Pilatos fala: então, já que é assim, segue a sentença, pode fazer o que se fazem com os presos, açoita ele, bate nele. Amém? Isso tudo na sexta-feira, hein? E foi rápido, acredito que isso aqui é tudo pela manhã, né? Versículo 27 do capítulo 27 de Mateus, tá? Aleluia. Ó, Monsanto falou algo ali, não deu para me ler. Amém, irmãos? É muito bom, irmão, falar. Não foram todos os judeus que mataram. Tá certo. Inclusive, quando fizeram aquele filme Mel Gibson, houve uma crítica, né? Porque no filme parece que foi todos os judeus, né? Mas aqui o texto está falando que os judeus que estavam presentes,
que participaram da escolha, eles escolheram Jesus, né? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Qual dos dois, eu estou no versículo 20, parte B. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Então todos os que estavam ali presentes ali e ouviram a pergunta de Pilatos, todos, o texto está falando, todos que estavam ali presentes, condenaram a Jesus, tá? Versículo 27, depois de ser açoitado, versículo 27 do capítulo 27, os soldados zombam de Jesus. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador, reuniram toda a tropa em volta dele, tiraram a roupa de Jesus, o vestiram com uma capa vermelha, fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos, puseram na sua cabeça, colocaram um bastão na sua mão direita, aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar dele. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Viva, rei do judeu! E riam, e cuspiam nele, pegavam um bastão e batiam na cabeça dele. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa dele vermelha e o vestiram com a sua própria roupa e em seguida o levaram para o crucificarem, né? Irmãos, às vezes eu já passei por algumas situações que riram de mim por bobagenzinhas, porque eu gaguejei, porque eu esqueci de alguma coisa, por causa de um time de futebol, por uma situação ou outra, e eu não gostei, foi chato, né? Foi muito chato. Eu vejo pessoas zombando umas das outras por causa de eleição, por conta de uma coisa, de outra coisa, uma escolha, né? Mas isso daí não é bom. Cristo, nesse momento, eles colocaram uma capa bonitona nele, fizeram uma coroa de espinho, cravaram na cabeça dele. Ele já estava ferido, já tinha apanhado. Pegaram o cetro, colocaram na mão dele, fizeram palhaçada, bateram nele com o cetro, depois tiraram a roupa. Imagina toda a tropa, o exército todo ali. Não era pouca gente, uma legião de soldados, né? Olhando ali, zombando, escarnecendo, e ele sozinho, e realmente como uma ovelhinha ali no meio daqueles lobos devoradores, sem reagir, sem fazer nada. Irmão, não é fácil não. Depois tiraram a roupa de novo, quer dizer, deixaram Jesus nu várias vezes, despiram ele para bater, coloca a capa, tira a capa. Foi muito terrível o que fizeram com Cristo Jesus. Foi sem misericórdia alguma. Versículo 32 do capítulo 27 de Mateus. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram, repartiram suas roupas entre si, tirando a sorte com os soldados. Vou fazer uma parada aqui. Humilhar Jesus. Estão levando ele para o lugar onde ele vai ser morto. Encontram um homem lá, um Simão Cireneu, né? Da cidade de Cirene. Obrigam ele a carregar a cruz. E ele carrega a cruz, esse Simão Cireneu, né? Esse homem não sabia, mas ele estava num momento de complicação. Ele foi escolhido para carregar a cruz de Jesus. Não tem coincidência, né? Carregar a cruz ninguém quer. Servir a Jesus implica muitas vezes em fazer escolhas, em ter dificuldades, em negar-se a si mesmos. Os apóstolos, nas epístolas, depois eles falam, ó, quem quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Simão é um exemplo de nós aqui. Ele foi obrigado. A gente tem que ser obrigado. Não tem esse evangelho 100% flores, 100% facilidade.
tem dificuldade. E você tem que engolir seco ou nem beber nada, pegar a cruz e ir adiante, né? Aí repartiram a roupa de Cristo. Eles não precisavam nem pôr uma capa vermelha em Jesus para zombar dele, porque as roupas de Jesus eram roupas finas, roupas belas, roupas aproveitáveis. Tanto é que eles tiraram a sorte para ver quem ficaria com a roupa de Cristo, né? Vamos lá, versículo 36. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como uma acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. A acusação dele. Não era ladrão, não era enganador, não foi adúltero, né? Esse é Jesus. Toda hora querendo humilhar. Que rei é esse que está aqui, todo sanguentado? Que rei é esse que está seminu? Que rei é esse aí que está com sede? Está aí, fraco, destruído. Que promessa é essa aí? Isso aqui não tem nada a ver com o que os profetas falaram. Isso aqui não salva ninguém. Toda hora zombando de Cristo. Satanás é assim. Por isso que escarnecer, piadinha, coisa do demônio mesmo. Porque isso daí serve para ridicularizar, para enfraquecer, para enganar, para iludir. Mas quem estava ali realmente era o rei de toda a terra. Versículo 38 do Evangelho de Mateus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça, insultavam, dizendo: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz, salva-se a si mesmo. Aí, esse aí não é ninguém. Você vê, uma zombaria. E lembrando das palavras de Cristo. Muita gente não será tida por inocente. Não vai ter ninguém inocente. A verdade está sendo anunciada. Nesses dias aqui, você passa o dedo ali na tela do Facebook, o que tem de homem pregando, o que tem de mulher pregando, o que tem de gente abrindo a Bíblia, folheando a Bíblia ali, não é brincadeira não. Se a pessoa parar um minutinho em frente a cada um desses vídeos aí, ela vai conhecer a verdade. E eu incentivo a fazer mesmo. Não é para deixar só para pastor, bispo, apóstolo, mensageiro, ministro, missionário, não. É para todo mundo fazer. Faz, fala, prega. É tempo de falar da grandeza de Deus. Porque esse povo vai para o inferno, sem ser inocente. Deixa eu ver aqui. Peguei aqui, O irmão Sandro é um homem estudioso da Bíblia, hein? Deixa eu ver aqui, irmão Sandro, o que você colocou aqui. O irmão Sandro falou: esses todos aí eram apenas umas 10 pessoas. Tá certo. É que eu não tenho, eu não sei onde tem uma referência que me diga a quantidade, né? Eu sei que de todos que estavam lá, unânimes, eles condenaram a Cristo. Aí ele diz: Herodes, Caifás, Anás, eram todos funcionários de Roma. Obrigado, irmão Sandro. Irmão Valmir, esse Valmir é abençoado, viu, Valmir? Ô, glória. Irmã Regina, tá aí. Irmão, a acusação foi Jesus ter dito ser filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Muito bem, irmão Sandro. Então tá certo. Mas aqui no texto aqui a gente tá vendo o quê? Que eles estão toda hora acusando ele de rei, né? Toda hora falando: você não é o rei. Você não é ele é o rei de Israel. Versículo 42, eu parei aqui. Deixa eu ver. 41. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes judeus, também caçoavam dele. Então aqui você vê que tinha chefes dos sacerdotes, mestres da lei, tudo no plural. Os líderes de Jesus também, os líderes judeus, quer dizer, também caçoavam dele, né? Então, pelo menos 3 grupos aqui tinha.
Ele salvou os outros, versículo 42, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Olha lá, todo o tempo aqui, pelo menos o texto está falando de rei, né? Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Eita Deus. Aí, irmão Santos, chegamos na parte que você falou, né? Essa parte de falar que é filho de Deus é interessante. Muita gente não entende essa parte, mas eu vou fazer uma pequena ilustração aqui, né? Filho de cachorro é o quê? Cachorro. Pode ser cachorrinho quando nasce, mas depois cresce é cachorro. Filho de gato, gatinho, cresceu é gato, né? Filho de Deus. Eu já brinquei, né, perguntando, filho de Deus, quem é? Aí as pessoas falam, sou eu. Ah, é Jesus. Aí quando eu começo a explicar, o pessoal, Deusinho. Não, filho de Deus é Deus. Então os judeus estavam realmente irados, por quê? Falando, isso aí é Deus? Esse é o Messias, é o Todo-Poderoso? Isso aí não é ninguém. Isso aí não, é um nada. E aí eu quero ver se esse Deus, se o papai dele aí, né, que ele está falando que é pai dele, vem salvar ele agora. Mateus 27, versículo 44. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Aqui em Mateus, irmãos, não tem aquela passagem bonita falando do ladrão, né? Que um manda o outro calar a boca, tá certo? Eu vou lá no Evangelho de Lucas, 23, 44, tá bom? Para a gente ver essa parte, porque essa parte ela é linda, mostra uma fé muito maravilhosa. Evangelho de Lucas, 23, 44. Aqui, ó. Deixa eu ver. Não, perdão. Versículo 38. Lucas 23, versículo 38. Na cruz, acima da sua cabeça, estava escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultavam Jesus dizendo, né? Você não é o Messias? Então salva você mesmo e a nós também, né? Foi uma súplica, né? Não é todo tipo de oração que Deus... Aqui, irmão Sandro, estou gostando de você, irmão Sandro. Você é da onde, irmão Sandro? Sandro Luiz. Ó, se declarar rei era uma traição ao Império Romano, verdade, porque já tinha um rei, né? E Israel era um país subjugado por Roma. Era uma traição ao Império Romano e se declarar filho de Deus era uma blasfêmia para os judeus. Tá ótimo. Gostei. Você é da onde, irmão Santo? Fala para nós aí. Né? E aí veja bem, ó. Versículo 40. Porém o outro ladrão, Lucas 23. Ah, irmão Santo, rapaz, essa Baixada Santista aí só tem coisa boa. Só gente abençoada dessa Baixada Santista aí, viu? É de São Vicente, irmão Sandro. Então vamos lá. Porém o outro, versículo 40 de Lucas 23. Porém o outro o repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos. Por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse a Jesus, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Então quer dizer, as súplicas, as orações, os pedidos que fazemos, as palavras que direcionamos para Jesus, Deus ouve, mas atender ele não atende todas não. Um falou, vai, desce daí, você não é rei? Se salve e salva nós também. Isso é um pedido. E o outro fala, fica quieto, rapaz, eu e você fez por onde?
A gente é ladrão mesmo, a gente está aqui porque a gente merece. Esse homem é inocente. Aí ele olha para Jesus e fala, Jesus, quando você estiver lá, quando o Senhor voltar como rei, isso aqui é muito forte. Quando o Senhor vier, ó, quer dizer, o homem estava na cruz, Jesus estava na cruz, sangrando como um homem mortal, se esvaendo, perdendo a sua vida ali, né? E esse ladrão aqui foi muito feliz, porque ele pega e fala, ó, quando o Senhor voltar, quer dizer, Jesus nem tinha morrido, ele estava para morrer, estava para suspirar. Ele ainda seria enterrado, ainda ressuscitaria, ainda ia andar por todo Israel ali por 40 dias, e esse homem ladrão estava falando, quando o Senhor voltar, lembra de mim. Irmão, só Deus mesmo, só Deus. Versículo 43, Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Eu vou pegar aqui na minha Bíblia de estudo, tem aqui um dicionáriozinho. Vamos ver aqui o que esse dicionário fala sobre paraíso. Paraíso, o céu, morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Aleluia, né? Então quer dizer, Deus já declarou, ó, hoje mesmo você vai estar no paraíso, no céu, na morada de Deus e dos anjos, você estará comigo. É bênção, né, irmãos? Deixa eu beber uma água aqui para a gente continuar, já está acabando. Glórias a Deus, aleluia. Voltei para Mateus, para a gente terminar a leitura de Mateus aqui, tá? Mateus 27, versículo 45. Ao meio-dia começou a escurecer. Ao meio-dia. E a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Como está na linguagem de hoje, é no horário mesmo aqui nosso, tá? Nas Bíblias Revista e Corrigida, meio-dia quer dizer hora sexta. E 3 horas da tarde quer dizer hora nona. Tá? Então veja bem. Depois de 3 horas na escuridão, que se escureceu ao meio-dia, a hora que o sol está mais poderoso, está escaldando, escureceu. Não choveu, não. Escureceu por 3 horas. Aí Jesus grita, Eli, Eli, lema sabachthani. Aqui as Bíblias, cada versão traz uma frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E essas palavras querem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram, ele está chamando Elias. Então veja bem, irmãos, quando Jesus orou no Monte da Transfiguração, apareceu Elias e Moisés lá. Ele orou tão intensamente que o rosto dele transformou e ficou brilhando como o sol, resplandeceu como o sol, as roupas mudaram de cor, ficaram brancas, ele não andava de branco no meio das ruas de Jerusalém, não. Eram ruas sujas. Era muito comum as pessoas andarem com roupas escuras, roupas que não demonstrassem a sujeira, porque branco ia sujar fácil. Então, ele orou, o rosto ficou brilhando como o sol, as roupas ficaram brancas. Moisés e Elias disseram e falavam com ele sobre o que acontecia. Naquele momento eles diziam, não tem jeito, para salvar a humanidade alguém tem que morrer, alguém tem que derramar o sangue. O preço para a expiação do pecado é o derramamento de sangue. Tanto é que antes de Cristo, se os irmãos lerem Levíticos, os animais eram sacrificados. Tinha
touro, ovelha, pombinha, rolinha, todos eram sacrificados para expiação de pecados. Então, Jesus aqui neste momento, ele grita: por que me abandonaste? Deus não podia intervir. Se Deus intervisse, se Deus ficasse com compaixão de Cristo, tivesse misericórdia de Cristo, ele ia poupar a Jesus e condenar a humanidade toda. Então Jesus não poupou o seu Filho unigênito por amor a mim, por amor a você, por amor a todos os que nasceram antes de Cristo, por amor a todos os que estavam vivos naquela época de Cristo, por amor a todos que nasceram 10 anos depois da morte de Cristo, por amor àqueles que nasceram 100 anos depois da morte de Cristo, por amor àqueles que nasceram 1000 anos depois da morte de Cristo, por amor àqueles que nasceram 2020 anos depois da morte de Cristo. Deus abandonou Cristo naquele momento. Jesus teve que enfrentar aquilo só. Sim. Que forte, hein? Que forte, hein, irmãos? Na sexta-feira santa. Versículo 48. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espera, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Que diabo, né? Gente ruim. Pior coisa que tem é gente ruim, com coração fechado, que fica ali zombando, que fica duvidando, que fica escarnecendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meus irmãos, que isso não se apodere do meu coração nunca, nem do seu. Que a gente seja sensível a Deus, que a gente seja flexível. Em Jeremias 18, lá o vaso do oleiro, né? O oleiro está trabalhando num barro para fazer um vaso. Detalhe, aquele vaso estava sem trabalhar, não estava terminado, não estava pronto. Vaso pronto, ele é duro. Vaso pronto não tem conserto, não. Então nunca estaremos prontos, nunca estaremos acabados, nunca estaremos autossuficientes. Que sejamos sempre vasos flexíveis na mão de Deus, Deus trabalhando, porque quando a gente está ali na roda, sendo feito, dá para consertar, dá para refazer, dá para voltar atrás, dá para melhorar. Agora, quem se acha pronto, quem se acha bam, quem sabe de tudo, quem já fez tudo, quem já viu tudo, quem já viveu tudo, esse aí já está pronto. Esse aí não pode nem ser de barro, porque barro quebra. Tem que ser de metal bruto, para não amassar, para não ficar com nenhuma imperfeição. Tá entendendo? Terrível. Versículo 50. Aí Jesus deu outro grito forte. Aí foi um grito de dor mesmo. Não dá para representar. E morreu. Versículo 51. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços. De cima até embaixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Meus irmãos, os homens não se abalaram, nem com céu escuro, ao meio-dia. Alguém tentou molhar a boca de Cristo e os homens não se abalaram. Quando Jesus gritou, irmão, foi um grito. Deve ter sido uma coisa muito assustadora. Porque quando os soldados chegaram e falaram: quem é Jesus o Cristo aí? Quem é Jesus? Que Jesus falou: sou eu. Soldados todos caíram no chão, só dele falar: sou eu. Imagina nesse grito aqui, do Todo-Poderoso. Meu Deus do céu. Abalou a terra. Foi uma manifestação de poder tão grande que rochas se quebraram. Rochas se quebraram. Rochas se partiram. Os túmulos se abriram. Meu Deus. Os túmulos não eram esses túmulos que a gente faz hoje em dia, não. Eram cavados em rochas. Muitas pessoas do povo de Deus que estavam mortas
foram ressuscitadas. Na morte de Cristo, Jesus operou milagre. Gente veio à vida. O poder de Deus foi tão tremendo que gente que estava em decomposição, gente que já tinha bicho comendo, gente que estava ali já dias mortos, voltaram à vida, a pele cresceu, os bichos foram embora. Aleluia, o brado de Cristo, eu declaro esse brado curando almas e vidas, transformando os irmãos, renovando, restaurando, operando milagres em nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. O véu que tinha no templo, o templo tinha um lugar santo e o santo do santo, rasgou-se. Por isso que hoje, né, nós, ungidos de Deus, temos a oportunidade de estar em cima do altar, no lugar santíssimo. Jesus rasgou esse véu, o véu da separação. Aleluia, já dá outro estudo, só a questão desse véu aí, para que a gente pudesse entrar na casa de Deus e adorar o Senhor. Nós precisamos ser santos, precisamos nos santificar, precisamos meditar na palavra e na glória de Deus para não pecarmos contra Deus. Aleluia. Versículo 53. E saíram os que ressuscitaram, saíram dos túmulos, e depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém. Jesus gritou e eles ressuscitaram. Entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Não ficaram escondidos, não. Os ex-defuntos, os ex-mortos, não viraram zumbi, não. Saíram andando pelas ruas, glorificando a Deus e testemunhando que estavam mortos. Aleluia. Aí, outra informação. O templo que rasgou o véu, 70 anos depois de Cristo, foi destruído. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 54. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, o pavor foi tão grande, o acontecimento foi tão estrondoso, que os soldados disseram: não tem como não, ele era filho de Deus mesmo. Olha, Jesus, este era filho de Deus. Irmãos, glória a Deus. O tema hoje é o quê? A Sexta-feira Santa. Então, tudo isso que eu estou lendo aqui aconteceu até o meio-dia. Até o meio-dia. Versículo 57. O sepultamento de Jesus. Deixa eu ver aqui em Lucas, aqui, se tem mais alguma informação. Eu vou ler aqui, Lucas 23. Versículo 50. Tem uma informação boa antes de chegar ali na... Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto, esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. Aí, irmão Sandro, uma informação aqui que fala que não era, né, não concordou. Versículo 52. José foi, pediu a Pilatos o corpo de Jesus, tirou o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho, depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado, está lá até hoje esse túmulo lá em Israel. Isso foi na sexta-feira, e já estava para começar o sábado. Aleluia. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo
e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme manda a lei. Então vamos terminar aqui. Mateus 27, 57. Já era quase noite quando chegou à cidade de Arimateia, um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi, pediu para Pilatos o corpo. Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Aleluia. Maria Madalena e outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. No sábado, que é o dia de guardar, né, de descanso, no dia seguinte, versículo 62, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ele ainda estava vivo, aquele mentiroso, olha, os homens não se arrependeram não, só escureceu, a terra tremeu, os túmulos foram abertos, os incrédulos, os romanos, reconheceram que Jesus era filho de Deus e os judeus cegos. Misericórdia. Glória a Deus. Olha aqui o irmão Santo falando, ó. No calendário gregoriano, Jesus morreu na sexta-feira. No calendário judaico, Jesus morreu na quarta-feira. É que o calendário dos judeus é diferente. Nós estamos no ano 2000, eles estão 4.000 e lá vai pedrada, sei lá quantos dias. Tem vários calendários no mundo, os chineses têm outros calendários. Tanto é que o ano novo nosso é um, o dos chineses são outros, né? Obrigado, irmão Sandro. Ô, irmão Sandro, eu vou te contratar, hein? Aleluia. Glória a Deus. E aí eles falando, ó, aquele mentiroso falou que ia se ressuscitar. Versículo 64. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, que ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Para os discípulos deles não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Glória a Deus. Então, na sexta-feira santa aconteceu tudo isso e a ira e o veneno dos homens eram tão grandes que eles, no sábado, não dormiram. Ficaram ali preocupados, falando, ele vai ressuscitar, esse mentiroso, essa mentira vai ser pior do que a última. E aí colocaram soldados romanos, não eram judeus, eram homens treinados, eram homens que tinham medo de errar, porque se eles errassem enquanto soldados, morte. Então eles ficaram realmente vigiando. Isso prova que ninguém roubou o corpo de Cristo. Qualquer falácia, qualquer palavra, qualquer literatura que venha dizer que foi uma manipulação, é mentira. Porque soldados preparados estavam ali para impedir que roubassem o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Então, está aqui encerrado hoje o nosso culto, nosso aprendizado da palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Eu vou salvar, vai ficar no YouTube, você pode assistir novamente, rever, né? Que vale a pena. Num culto público, num culto normal, a gente não consegue fazer uma leitura tranquila como essa para aprender, né? Aqui, ó, lembrando que na semana da Páscoa tinha 2 sábados, as pessoas confundem muito isso. O irmão Santo está trazendo uma informação que eu não conheço. Na semana da Páscoa tinha 2 sábados? Eita Deus, vou ter que estudar essa parte aí para saber. Eu não sei. Mas fica aí a fala do irmão Sandro Luiz, dizendo que na semana da... Bom, 2 sábados o quê?
A semana da Páscoa começou sexta-feira passada, Jesus chegando a Betânia, na casa de Lázaro, né? Chegou sexta passada. Sábado passado, ele repousou, não fez nada. É isso, irmão Sandro? Então, se for isso, é isso aí, né? No domingo passado, teve a entrada triunfal de Jesus, entrando em Jerusalém, o povo gritando Hosana. Segunda-feira, Jesus desceu o rei, o chicote lá nos cambistas, purificou o templo. Terça-feira, ele contou várias parábolas. Quarta-feira, não tem registro de nada que ele tenha feito. Então, acredita-se que foi um dia de repouso também, né? Na quinta-feira, que foi ontem, ele fez a última ceia, instruiu os discípulos, né? Olha lá, quinta-feira judaico é chamado de sábado, entendi agora, entendi. E hoje, sexta-feira, foi a crucificação. Então, de sexta para cá aconteceu todas essas coisas, e na sexta aconteceu tudo isso que a gente leu aqui. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Então, num culto a gente não consegue fazer essa leitura desse jeito. Tinha que ser numa aula bíblica, num estudo bíblico, aí dá para você falar, abrir, olhar, né? O culto é uma coisa bem dinâmica que não dá tempo de pausa, né? Mas aqui, graças a Deus, a gente consegue fazer dessa forma e a gente consegue se alegrar, né? Eu senti a presença de Deus aqui, irmão. Eu cresci hoje aqui. Cresci um pouco mais espiritualmente. Por isso que a gente é vaso inacabado. Amanhã, irmão Sandro, a gente vai fazer outro. Às 19 horas a gente faz outro. Um outro culto como esse. E aí vamos pegar mais detalhe, que tem muito detalhe aqui, né? Que a gente acabou não vendo. A gente estuda mais a palavra, ora e adora a Deus aí. Tá bom? Às 19 horas, quem tá aí, os 26 irmãos que estão aí, né? Vamos amanhã, mais uma vez, aprender um pouco mais da palavra. Se o irmão Sandro, que é um homem que gosta de estudar a palavra, gostou, ó. Então, você está me incentivando, irmão Sandro. Oh, aleluia. Você me deixou alegre agora, hein? Aleluia. Então, amanhã às 19 horas a gente faz de novo, tá bom? Falando de todos os eventos do sábado. Eu vou pegar todos os eventos que aconteceram no sábado de aleluia, tá? Então, oremos. Deus, pelo poder da tua glória, eu te agradeço por este momento, meu Deus. Que momentos especiais e preciosos se repitam em nossa vida enquanto vivermos. Que nós, ó meu Deus, estejamos sempre aprendendo com as escrituras sagradas, aprendendo com a sua palavra. Meu Deus, eu sei que isso tudo vai passar. E quando passar essa quarentena, que façamos, aleluia, desta prática uma rotina em nossa vida, que mesmo os dias que estivermos em casa, que não tiver culto, não importa o horário, a gente venha se reunir para meditar na tua palavra e aprender das suas coisas. Deus, em nome de Jesus, declara a sua bênção sobre esse homem, sobre essas mulheres, sobre essas pessoas que estão aí meditando na tua palavra. Dá vida para eles, dá força a eles, dá temor a eles, meu Deus, vem dar temor a nós, para estarmos debaixo da sua graça, da sua vontade permissiva, do seu poder e da sua luz em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar quem não se inscreveu no canal, clica aí, se inscreve, ativa o sininho, né? Eu tenho chamado as pessoas pelo WhatsApp, tenho chamado as pessoas pelo Facebook, mas não é uma forma eficiente, não é uma forma eficiente de convidar as pessoas. A forma mais eficiente é o próprio YouTube, porque ele dá aquele aviso lá que dispara no teu celular, tá bom? Então se inscreva no canal. Quem não clicou no gostei aí, clica no gostei também, tá? E amanhã às 19 horas nós estaremos aqui. Amanhã nada. Opa, hoje, meia-noite. Aleluia, nós estaremos orando. 20º dia de clamor na presença de Deus, à meia-noite, tá? Então, meia-noite nós vamos orar e amanhã, às 19 horas, nós teremos mais esse momento glorioso de louvor, de adoração, de oração e de alimento da palavra de Deus. Nós vamos se alimentar com a palavra santa do Senhor, tá? Não esqueça de dar o joinha, dá um joia aí, clica aí nesse joinha que quer dizer gostei, tá? E se inscreva no canal para
que o YouTube venha divulgar essa palavra para muitas e muitas outras pessoas. A paz do Senhor. Vamos agradecer. Meu muito obrigado, Senhor. Eu declaro que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça não só hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.